De volta, nós estamos conversando hoje sobre unidade, continuando conversando sobre unidade, mas essa unidade que às vezes exige e precisa, para continuar unida, precisa da restauração de alguns elementos. A Agatha falou a respeito do edifício de novo, né, recorrendo à imagem do edifício, que nesse edifício que é unido, às vezes existem rachaduras. E a gente precisa lidar com elas, a gente precisa trabalhar com elas, a gente não pode fazer vista grossa a elas. E a gente não sabe muito bem, que a gente saiu do último bloco falando sobre Paulo e Barnabé, a gente não sabe muito bem como é que esse distanciamento e esse problema, esse ranço que surge, como é que ele foi resolvido. Mas o que aparece é que ele é superado, né? Então, ou seja, não é uma rachadura que foi indo, descendo e comprometeu a estrutura. Ela foi resolvida e a gente vai continuar pensando um pouquinho sobre essas rachaduras, o espaço que existe para elas e como elas não precisam comprometer o todo. Pastor Bruno, você e a Agatha estavam para falar. Primeiras damas. Então, Agatha, você primeiro. Tá bom, obrigada, pastor. Mas o que eu acho muito interessante nessa história de Paulo, João Marcos e Barnabé é que, assim, você tem que estar preparado para o plot twist, entendeu? Porque, assim, às vezes a gente fica com um ranço tão grande numa pessoa que a gente esquece que tudo pode mudar e que ela pode mudar e que a gente pode mudar também. E aí a gente viu que o João Marcos depois ele acabou sendo cooperador do ministério e o próprio Paulo assumiu isso. Então imagine agora se o Paulo tivesse com tanta raiva e juntando tanta realmente mágoa dele e não percebesse que ele estava ajudando, como comprometeria ainda muito mais a missão. Então, quando você tem raiva de alguém, você tem que pensar, cara, essa raiva minha vai comprometer a missão? Você tem que correr atrás da reconciliação, não exatamente só por causa de você, mas por causa também da missão. Porque aquela pessoa que você tem raiva pode ser uma grande ajudadora na sua igreja, na sua comunidade também. Recorrentemente, estamos falando aqui sobre esse dilema que existe entre lutas de gerações. E aqui eu consigo vislumbrar um pouco disso. Você tem uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha que causam algum atrito. E Barnabé é inocente na coisa ali. Você tem João Marcos que abandonou a missão. Não é uma coisa séria. E a gente às vezes vê, por exemplo, jovens que têm na igreja uma função, têm uma responsabilidade, e chega uma hora que eles pulam fora. Não aguentam a pressão. E às vezes a igreja não está disposta a dar uma segunda chance. Não cometer um pecado em si. Até quem comete pecado merece segunda chance. Mas e quem desiste muito mais. Não é? Então, em algum momento, Barnabé quer dar uma segunda chance para ele e Paulo não quer dar. Paulo falha. João Marcos falhou, Paulo falhou. Então eu vejo que nessas lutas de gerações, os antigos e os novos, os mais modernos, os mais conservadores, ambos falham. Mas ambos têm que se perdoar. E Paulo, no final do seu ministério, ele escreve, pelo menos em 3 relatos do Novo Testamento, o que eu mais gosto está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, que ele diz que ele é útil para o ministério de Paulo. Olha, traz Marcos para cá. Lembrando que 2 Timóteo é a última carta que Paulo está escrevendo, ele já está bem velhinho, já está preso em Roma, logo depois ele morre, e no final do ministério dele ele diz o seguinte, olha, só Lucas está aqui comigo, traz João Marcos para cá porque ele é útil para mim. O que é que mudou? Paulo mudou e João Marcos também mudou, porque ele voltou para a missão. E não só voltou para a missão. Esse é o cara que escreveu o primeiro evangelho, escrito, que é o evangelho de Marcos. O primeiro registro, né, que a gente tem. Exato. É o evangelho de Marcos. Você ia falar alguma coisa, Tamires? Não, eu ia falar exatamente sobre essa mudança de Paulo, né? Que em Colossenses 3 tem uma das menções a João Marcos. Está escrito só Marcos ali, mas os estudiosos acreditam que é essa mesma pessoa. E na verdade, a menção está em Colossenses 4. Mas em Colossenses 3, Paulo vai falar sobre perdão. E daí ele fala que é para a gente suportar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, com paciência, com humildade, com muita mansidão, né? E isso só é possível através do amor. Se nós estivermos revestidos do amor, que é o próprio caráter de Deus, daí a gente vai conseguir fazer isso. Então, até Paulo, que era referência da igreja do Novo Testamento, teve que ter essa caminhada longa, árdua, em direção ao perdão. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente deve entender. Muitas vezes nós precisamos do perdão de alguém, e porque a gente não tem na hora, a gente acha que essa pessoa nunca vai conseguir nos perdoar, ou que essa pessoa ela é menos escolhida de Deus do que nós somos. Isso não é real. E agora você falou uma coisa importante, que foi trazer esse tema que está aí, ao perdão acontece, né? Não está explícito em que momento, como foi, se
Paulo encontrou com João Marcos, fez o lava-pés com ele, não tem nada disso. Com Barnabé não tem escrito, mas a gente percebe que os frutos do perdão aparecem, né? Os frutos do perdão aparecem. A gente tem que conversar sobre perdão, mas antes de conversar sobre perdão, eu queria pensar um pouquinho com vocês a respeito de algo que às vezes acontece. Porque aparece na Bíblia essa diversidade de dons. A Bíblia fala sobre isso. E a gente tem falado muito sobre diversidade, como a diversidade coopera para que essa igreja unida comunique de formas diversas também. A diversidade de instrumentos. Só que também é certo que uma das coisas também que às vezes traz rupturas, traz rompimentos e instabilidade, é que nessa diversidade, algumas pessoas se sentem menores, algumas se sentem maiores, algumas se sentem mais valorizadas, acham que o dom do outro é mais valorizado, gostariam de ter o dom do outro, e cria-se um ambiente de competição. Vocês que fazem parte da igreja sabem disso também. Esse ambiente existe. Como é que a gente lida com isso? Como é que eu lido quando eu olho para alguém, pastor, e eu vejo, né? Por exemplo, eu olho para a Agatha e falo, pô, a Agatha canta, eu queria cantar também, mas eu não sei cantar. E eu estou falando isso como se fosse um exemplo longe, mas é real. E eu não tenho o mesmo dom que a outra pessoa. Mas às vezes acaba gerando rixa também, quando o dom de um é mais valorizado que o meu. Como é que a gente lida com esse ambiente dessa multiplicidade de dons, maneiras diferentes de valorizar os dons e acaba gerando competição, inveja e outras coisas? Como é que a gente pode... Eu acho que tudo começa em você reconhecer quem você é e quem Deus quer que você seja. Eu sempre digo que Deus não quer que você seja você. Deus quer que você seja a melhor versão de você mesmo. Então Deus tem um chamado e um dom para cada pessoa, ou dons, alguns têm mais de um, alguns cantam muito bem, falam muito bem em público, ensinam muito bem, e a gente tem que aceitar isso. Por exemplo, há religiões que eles incentivam para que todos falem línguas, que na verdade é até um dom que a gente questiona um pouco, a maneira pelo menos, né, que se manifesta esse dom nessas igrejas, que é muito diferente do que a gente vê na Bíblia. Mas independente disso, todos devem falar, porque se não falam, não tem o Espírito Santo na vida deles. Enquanto você vê em 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito dá como ele deseja o dom, para quem ele quer dar e da maneira que ele quer dar, o dom específico para cada pessoa. Então, tudo está em Deus. A primeira coisa é você reconhecer o que é que Deus quer de mim. E aí, primeiro nesse nível vertical, entendendo que Deus tem algo para mim, no nível horizontal, eu me resolvo. Eu não preciso ter inveja, eu não preciso competir. Assim, você não pode mudar o jeito que as pessoas vão olhar para o seu dom, mas você pode mudar o jeito que você vai olhar para o seu dom. A gente tem que começar a estudar mais, sabe? E ver que existe uma variedade que é muito, muito útil. É igual quando você está escolhendo no vestibular qual é a faculdade que você vai fazer. Você vai escolher porque ela é uma faculdade que todo mundo prestigia ou porque você realmente é bom e você vê um propósito nela, sabe? Então, a competição vai acabar quando a competição acabar antes em você. Não nos outros. Às vezes a gente chega numa igreja que realmente outras pessoas valorizam muito tal pessoa porque ela tem N dons e você vai ficar um pouco magoado com isso, sim. Mas você pode acabar com isso começando com você. Em você entender que o seu dom é importante, sim, porque o Deus que você serve falou que é importante. E que o Espírito que você quer ter diz que você precisa desse dom para ajudar a missão. Então é uma coisa de você reconhecer a Deus em primeiro lugar na sua vida e não os outros. E não depende nem do dom que você tem, porque o valor atribuído assim socialmente aos dons, ele muda de lugar para lugar, né? De condição social para condição social, etc. Mas daí a gente volta para aquele pensamento que está em Gênesis, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, todos nós. Então, independente do dom que você tem, ele tem o mesmo valor perante Deus, porque você é a imagem e semelhança dele, assim como o seu irmão, que talvez tenha um dom mais reconhecido, mais externo, assim, do que você. Você falou uma coisa, só antes de você falar, Gustavo, falou uma coisa que me lembrou de um autor, que ele é da área de direito, e ele é o Michael Sandel, e ele diz o seguinte, que ele fala que às vezes não é justo, quando a gente olha para as pessoas, ele fala realmente que há pessoas que têm um determinado talento e ela recebe reconhecimento, e agora falando não, nem no ambiente de igreja, mas de uma forma geral, que ela recebe dinheiro e reconhecimento, mas é porque o talento dela para aquele tempo, para aquele lugar, ele é valioso. E às vezes a gente fica pensando, e ele fala realmente isso não é justo, não é uma questão de justiça.
não é justo o outro ser reconhecido e eu não ser reconhecido. Eu digo o seguinte, é que para aquele tempo é isso. E as circunstâncias que causaram isso, as circunstâncias que causaram essa valorização, a gente não tem como controlar, como refazer. A gente tem que aceitar que naquele momento, talvez, aquela pessoa está recebendo reconhecimento porque no lugar onde ela está, no momento da vida onde ela está, esse talento é não mais importante, mas está sendo mais visto ou mais reconhecido. Isso é muito pertinente, né? O que o pastor Bruno disse, de a gente reconhecer a nossa posição, o nosso lugar, né? E assim, a gente querer tomar o lugar do outro, invejar o dom do outro, cobiçar, né? O mandamento diz pra gente não cobiçar. Isso é um pecado também, a gente cobiçar o dom do outro, né? E a gente sabe que o mal teve origem assim, né? De um anjo cobiçando o lugar de Deus, né? Invejando a posição de Deus. Então é uma coisa pra gente tomar muito cuidado. E o outro lado também é perigoso, né? De a gente sentir um orgulho pelo nosso dom, né? Sim. Achar que o nosso dom é melhor do que o dos outros. Não só se vê como inferior, mas às vezes como superior. Isso, os dois extremos são muito perigosos, né? Inclusive o guia diz que o sentimento do orgulho é o pior sentimento que o cristão poderia sentir, né? Nossa. E realmente, orgulho e cristianismo, se a gente for ver mesmo o cristianismo ensinado por Cristo, parece redundante, né? Mas tem outros tipos de cristianismo por aí. Mas o cristianismo raiz, né, ensinado por Cristo, é longe do orgulho, né? Não tem nada a ver com orgulho. E a gente vê que o orgulho também foi o que originou o pecado, né? Tem uma escritora adventista chamada Ellen White, ela discorre sobre esse conflito que há entre Deus e Satanás. E ela fala que Lúcifer, na época, ele ficou tão orgulhoso que ele queria ser Deus. E por isso ele caiu em pecado. Por isso apareceu o mal no mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Talvez seja o pecado mais perigoso. E é interessante, até antes de você falar, Agatha, que é interessante pensar, você citou o caso de Lúcifer, e pegando um pouquinho do que o Gustavo falou, que existe o orgulho nele, mas o orgulho também veio depois de uma sensação de inferioridade. Por que ele recebe reconhecimento? Por que Deus está lá e não eu? Por que eu não sou reconhecido? Sendo que eu tenho isso, sendo que eu sou belo, sendo que eu sou aquele. Então, assim, o orgulho também... E aí vem uma coisa muito importante, que às vezes o orgulhoso, em última análise, ele fala de si como grande porque ele se sente muito pequeno. É um fruto da baixa autoestima. Por isso que a gente tem que reconhecer a nossa condição com Deus, cara. A gente tem que nos reconhecer como os filhos de Deus, porque quando a gente entende isso, a gente é mais feliz, cara. E pessoas felizes não dão trabalho. Já pensou nisso? Pessoas que se reconhecem, que são suficientes e que entendem, cara, essa é a minha condição, estou feliz com a minha condição. Por que você às vezes quer ter tantos dons? Se você já pensou, talvez se eu tiver tantos dons, eu não vou cair? Sabe? Talvez se eu tiver muitas coisas, talvez Deus não me deu tantos dons justamente porque Ele me conhece intrinsecamente e Ele sabe que se eu tiver tantos dons assim, eu não vou conseguir administrar. E Deus, na sua sabedoria, a gente respeita a sabedoria dele, né? A gente tem que respeitar. E nessa coisa toda que a gente está falando de dons, de competição, de orgulho, de cisma, a gente tem que falar de um assunto bem importante que é talvez o que nos ajuda a lidar com essas coisas todas. E é o assunto que vai tomar agora esse nosso restante de programa agora até o final, que é sobre a questão do perdão. A gente fala sobre o perdão, a gente entende um pouquinho do perdão, a gente é convidado a perdoar, mas biblicamente falando, como é que o perdão e onde entra o perdão exatamente para esse ajuste de unidade. A gente tem os cismas, a gente tem as divisões, a gente tem eu olhar para você e às vezes entro numa competição e às vezes na competição a gente prejudica um ao outro. Onde entra o perdão, como ele entra e como é que a gente pode viver essas experiências de perdão nas nossas relações, tanto dentro da comunidade de crentes, quanto com aqueles que a gente tem fora dessa comunidade, mas de alguma maneira precisa ter o amor de Cristo representado, inclusive através do perdão. Em geral, quase que em sua totalidade, quando você pede perdão numa briga, a briga acaba. Em geral é assim. O grande problema é não reconhecer que você errou. Há um pregador brasileiro que repete uma frase muito curiosa. Ele diz assim, na vida o que você quer? Você quer ter razão ou você quer ser feliz? É uma questão de escolha. Essa luta de sempre ter razão, às vezes até tendo, mas muitas vezes não tendo, causa rompimento de relações. O perdão, o pedido de perdão é um ato totalmente cristão e nobre, porque além de você terminar com aquela briga, com aquela discussão, com aquele momento difícil, você conquista realmente a pessoa, né? E você ensina a pessoa a perdoar também. Em geral, o perdão é aceito.
Para mim, o perdão fala muito sobre a pessoa que perdoa, não sobre o perdoado, exatamente, sabe? E perdão a gente dá justamente a quem não merece, cara. Porque a gente recebeu perdão quando a gente não merecia, sabe? Então, o exemplo que eu uso é o de Jesus. Ele que tomou a iniciativa de nos perdoar quando a gente ainda era pecadores. Então, se você diz que é um exemplo de Jesus aqui na Terra, e se você o acolhe, você acolhe também a ideia de que o perdão deve ser estendido quando você talvez tiver a razão, quando você tiver todos os argumentos ao seu favor, quando você não gostar da pessoa e quando a pessoa realmente estiver muito pilhada em cima de você. Cara, o perdão, ele cura, mas principalmente não a pessoa, mas você. Porque você vai aprendendo a ser uma pessoa mais maleável, você vai aprendendo realmente o que é o amor. Para mim, o que fala muito sobre o amor é a pessoa que tem a capacidade de perdoar. Eu concordo muito com a Ágata nesse quesito, mas acho que a gente também tem que lembrar que, além de o perdão ser melhor para nós até do que para outra pessoa, nesse quesito de bem-estar, nós não devemos perdoar o outro só porque nós vamos nos sentir melhor depois disso. A gente deve perdoar simplesmente porque foi o que Deus fez conosco. E é o ministério para o qual Ele nos chama em primeiro lugar. Mesmo que eu não me sinta bem em perdoar, né? Exatamente. Talvez a pessoa realmente não mereça seu perdão, talvez você nunca se sinta tão bem perto dela novamente, mas é o nosso ministério. É o ministério da reconciliação, tanto com Deus, levar as pessoas à reconciliação com Deus, quanto com os outros. É que, na verdade, também, o perdão é como amor, é uma escolha. Exatamente. Certo? Não é uma coisa que deve ser baseada só nos seus sentimentos, sabe? Mas se você escolhe perdoar, eventualmente você vai se sentir bem, e não só no se sentir bem, mas você vai se tornar uma pessoa melhor. É isso que a gente está tentando tratar aqui, entendeu? E tem que ser uma coisa muito sincera para a gente esperar da outra pessoa também e orar para que a outra pessoa também se torne uma pessoa melhor. Como a gente, às vezes, não tem amor por alguém, mas a gente escolhe amar aquela pessoa e, a partir dessa escolha, a gente vai criando esse laço. Então, perdão é a mesma coisa. Você pode não estar perdoando ele agora, pode estar se sentindo muito bravo agora, mas você escolheu o que não vai deixar que aquilo te afete e afete a missão também. Muito bem. A gente vai ainda continuar falando sobre perdão. Gustavo já tem algo para dizer e a gente vai tentar responder algumas perguntas ainda sobre perdão. A gente volta daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco com o vídeo do Ponto de Referência, com a música da Joyce e com o nosso encerramento da nossa conversa sobre perdão. Fica por aí, a gente volta já já.